vivo com o programa Hora do Povo desta terça-feira. Hoje, Direito Trabalhista. Participe com a gente, 3360-1101. E você vai ver também no programa de hoje, no terceiro bloco, um caso que eu fiquei assim, ó. Gente, é muito triste quando a gente lê esse tipo de notícia, mas acontece. E acontece aqui, na nossa região, porque um homem tentou estuprar aí uma trabalhadora na cidade de Penha. São crimes hediondos. Para mim, um cara que comete esse tipo de crime tem que ficar a vida toda na cadeia. Não tem justificativa para esse tipo de ação. Vamos aqui com as perguntas. Hoje, Direito Trabalhista, a doutora Nicole Fontana ao vivo com a gente. Na tela, né, para a participação do nosso telespectador. Hernandes, obrigado pela sua companhia. Bom dia, Dilson. Um amigo sofreu um acidente de trabalho, mas não pegou 15 dias de atestado. Ele tem algum direito, doutora, além disso? Entendi. O Hernandes está por dentro do assunto. O que acontece, Adilson, só para quem está assistindo poder entender, a partir de 15 dias de atestado, esse trabalhador tem direito a ser encaminhado por INSS. E a partir disso ele pode ser afastado por um auxílio-doença ou por um auxílio decorrente de acidente de trabalho. Esse trabalhador, sendo afastado por acidente de trabalho, no retorno dele, na alta previdenciária, ele detém uma estabilidade de 1 ano. Ou seja, a empresa não pode demitir esse trabalhador no retorno. Diferente para o caso de auxílio-doença, quando essa ocorrência não tem relação nenhuma com o trabalho. Aí não é possível, ele não detém o direito à estabilidade. Agora, se ele se machucou, houve um acidente e ele não se afastou, ainda assim, se a empresa for responsabilizada, é possível que ele tenha direito a uma indenização. E também analisando o que implicou esse acidente, né? Que sequelas, que riscos que trouxe esse trabalhador, porque mesmo assim, caso o acidente traga algum prejuízo para a capacidade dele motora ou de trabalho, ele faz jus a uma indenização. Muito bem, 10 horas e 52 minutos. Me enviaram agora, doutor, enviaram aqui no PV do Adilson Cardoso, no 47-984-24-8870. Você pode também, se quiser enviar as perguntas, pode enviar no PV sem problema algum, tá? Mas também tem o da produção, 3360-1101. O Josué, doutor, ele é vigilante, ele está dizendo assim, bom dia, doutora, bom dia, Adilson. Moro em Camboriú e trabalhava, doutora, na empresa de vigilante, né? Ele trabalha ainda, inclusive, na empresa, ele trabalhava num posto em Itajaí. Já achava longe. Agora mudaram o posto dele para Tijucas, ou seja, é uma empresa de segurança que tem em todo o estado e transferiram ele para Tijucas sem ao menos avisaram ele 3 dias, né, após ali, 3 dias, né, antes de realmente enviar ele, trocar ele de posto, né? O que ele deve fazer, doutora? Porque se ficava longe Itajaí, que ele fala aqui, agora Tijucas muito mais. Ele está pedindo que dá para ele fazer, doutora, nesse caso. Então, Josué, assim como qualquer contrato, um contrato de trabalho também deve haver o comum acordo entre as partes. Então, a empresa não pode, de forma unilateral, né, sozinha, decidir te transferir sem uma comunicação, sem justificar a necessidade de trabalhadores em Tijucas. Então, é importante tu buscar o RH e questionar sobre a possibilidade de tu se manter na tua cidade, na tua sede, porque isso te traz prejuízo. E caso isso não ocorra, é possível ingressar com um processo judicial buscando que tu se mantenha nesse local de trabalho, né? No local de Itajaí ou o mais próximo possível, porque realmente essa transferência, principalmente quando a transferência implica em uma necessidade talvez de mudança de domicílio, ela traz prejuízo para o trabalhador. Então, o contrato não pode ser alterado de forma unilateral pela empresa. Doutora, nesse caso, está onerando para o trabalhador, né? Para o vigilante. Vai haver transtorno de transporte, enfim, longe, deslocamento e tudo mais. Mas e se a empresa se propor a pagar toda a despesa, custear o transporte e tudo mais, doutora? Mesmo assim, eles podem trocar o funcionário de posto, mesmo assim? Como eu falei, é uma alteração unilateral do contrato de trabalho. Aí vai do Josué ou quem for aceitar essa condição ou não. Perfeito. 10 horas e 55 minutos. Vamos lá, tem mais perguntas. Chegando aqui para a doutora Nicole. Bom dia, doutora. Eu tenho uma diarista que vai 2 vezes por semana trabalhar, mas eu vou precisar mais dias. É um empregador. Preciso registrar ela, doutora?
Sim, o ideal é que faça o registro para evitar qualquer tipo de processo judicial, porque uma vez que essa trabalhadora vai deixar de ser uma trabalhadora eventual, vai deixar de cumprir somente diárias, ela se caracteriza como uma empregada. E a partir disso é necessário o registro para não haver nenhuma ilegalidade e posteriormente vir um processo judicial. Perfeito. Vamos aqui mais perguntas. Direito trabalhista hoje. Bom dia, Dilson. Bom dia, doutora. Eu sou gerente em uma loja, doutora, e acabo ficando sempre, né? Na maioria das vezes, acabo ficando além do meu horário, todos os dias. Falaram que eu não tenho direito a receber horas extras por ser gerente da loja. Isso é verdade, doutora? Olha, o Valber, né? Valber. O que ocorre com os cargos de gerência é que, por sua natureza, você tem um controle, né? Uma gestão de equipe. Então, por natureza, você não fica sujeito ao controle de jornada. Em decorrência disso, eventualmente vai ocorrer de chegar mais cedo, sair mais tarde, mas justamente por ser um cargo de gestão que não está sujeito ao controle de jornada. Isso provavelmente, se não foi, deveria ter sido explicado e passado para ti no momento da tua promoção, no momento da tua contratação, porque realmente essa seria a condição. Muito bem. Doutora, tem mais uma pergunta aqui no PV, que eu vou ler aqui, porque a Clarice mora no bairro Tabuleiro e ela está dizendo assim: Dilson, eu gostaria que a doutora me orientasse, porque fui contratado para fazer serviços gerais em um supermercado. O supermercado é mega grande e estão pedindo para eu fazer, além dos meus serviços de limpeza, que eu faço no supermercado, estão pedindo para mim fazer outras funções lá dentro, porque como eu sou rápida, acabo efetuando os trabalhos rapidamente. Sim. Ela está dizendo que está vendo aqui se cabe isso, doutora, para ela ou não. Nesse tipo de situação é preciso uma análise bem a fundo, porque depende dos serviços que estão sendo solicitados. Se são serviços que podem ser compreendidos nessa tua atividade de serviços gerais, eu não vejo uma violação. Então, a gente precisa ter um bom senso, porque, eventualmente, ninguém está livre de precisar de ajuda, um colega, ou em alguma atividade que demande mais pessoas. Então, muitas vezes, essa situação simplesmente de um auxílio eventual em outras áreas não vai caracterizar um desvio de função ou um acréscimo da tua função. Se forem atividades que estejam dentro desses serviços gerais e se forem eventuais, eu entendo que está ok, que não há nenhuma violação. Tem empresas e tem lugares, né, doutora, no ambiente ali que os encarregados ou o gerente, enfim, ou até mesmo o proprietário da empresa não gosta de forma alguma de ver o funcionário parado, né, doutora? Viu o funcionário parado, parece que é uma coisa automática. Ó, vai lá fazer uma coisa, fazer outra, mais ou menos que acontece por aí no mercado de trabalho, né, doutora? Mas como eu falei, Adilson, para dar um exemplo, por exemplo, uma secretária. A secretária, as atividades da secretária hoje seria atender o telefone, marcar horário, falar com o cliente, mas se ela precisar passar um café, se ela precisar recolher um lixo, isso ainda assim está dentro das atividades, não caracteriza uma faxina, uma limpeza. Então, às vezes as pessoas têm que ter um pouco de bom senso nesse sentido, que tem atividades que estão inseridas e ninguém vai morrer, digamos assim, por ajudar isso. Exatamente. 10 horas e 59 minutos. A última pergunta de hoje desse quadro de Direito Trabalhista. Bom dia, doutora. Bom dia, Dilson. A empresa me prometeu um plano de saúde, doutora, mas após a experiência e até agora nada. O que posso fazer, doutora? Tem que cobrar o RH lá, né, doutor? Com certeza. Já entre em contato com o RH, se possível entrar em contato via WhatsApp, que isso já vai ficar registrado, questionando essa promessa, porque se foi prometido, a empresa deve cumprir. Muito provavelmente esse plano de saúde tem alguma coparticipação, aí o funcionário também precisa estar ciente disso, mas se foi prometido, se já passou da experiência, ele tem direito. E caso a empresa não cumpra, também é possível buscar isso judicialmente.
Perfeito. 11 horas e 1 minuto. Doutor, passa rápido demais o nosso tempo aqui no programa Hora do Povo. Hoje foi Direito Trabalhista. Você pode sempre ficar e participar com a gente. Na terça-feira, a doutora sempre está por aqui esclarecendo assuntos pertinentes ao seu trabalho, como está o seu direito no trabalho. Obrigado, doutor, por ter vindo. Obrigada. E até uma próxima ocasião. Até a próxima. Vamos rapidinho ao intervalo comercial e voltamos logo após com as ocorrências que movimentaram o setor de polícia aqui na nossa região. É um instante só e já voltamos.